seja um, é um que eu quero mais. Que seja um, é um que eu quero mais. O teu amor é o que os torna capazes, sem medo algum, se amem mais, sem medo algum, se amem mais. O teu Espírito é quem age e faz. Muito bem, nós voltamos hoje. Vamos falar sobre um assunto que nós havíamos mencionado na nossa última conversa, que é a comunhão dos casais de segunda união, né? Vocês conhecem casos assim, de casais? Conheço, padre, que até uma dúvida, né, que nem nós estávamos já conversando. Padre, um exemplo, eu sou casada com Tom, mas vamos fazer que ele seja... Já foi casado. Vamos supor que que ele já foi casado e separou. E eu conheci e vivo com ele. Só que eu sempre fui solteira. Eu mesmo ajuntada. Certo? Eu também estou vivendo um pecado? Veja bem, o matrimônio, ele une duas pessoas de forma indissolúvel. É o que está, né, na teologia católica, na nossa doutrina de 2000 anos, o que Deus uniu, o homem não separa, seja esse homem quem for. Inclusive os próprios cônjuges, eles não devem se separar, não devem ser separados, porque eles estão presos a um vínculo para toda a vida, como eles prometeram e ministraram diante do altar. Se o Everton foi casado na igreja, por mais que ele separe-se fisicamente da sua esposa, ele ainda está ligado a ela sacramentalmente. Ele é um homem casado. Então, em que consiste o pecado de adultério? O pecado de adultério é, antes de tudo, um pecado contra o matrimônio. Seja da forma como for. Ele peca, no caso, contra o seu matrimônio, porque é casado com uma pessoa, tem um vínculo sacramental com uma pessoa e está com outra. E você peca por adultério porque você está com um homem que não lhe pertence. Então, é adultério, apenas muda a forma, mas a matéria de pecado é a mesma, né? Os dois acabam se encontrando aí em adultério. Agora, algumas coisas precisam ficar claras. A primeira delas é que casais que se encontram nessa situação, geralmente são casais que realmente se dão bem, né, se amam e amadurecem juntos nos seus relacionamentos. A maioria das vezes a pessoa casa, separa, fica um tempo só, ela amadurece mais e lá na frente ela encontra alguém e ela já vai para esse relacionamento com uma maturidade com a qual ela não foi para o casamento de fato, aquele que é matrimônio, válido e celebrado na igreja. Então, acaba acontecendo que esses casais vivem mais tempo até do que naquele casamento em que se casou a primeira vez, justamente porque se amadureceu. O que prova que aquele matrimônio foi contraído sem a maturidade necessária para a sua duração. Quando um matrimônio ele é contraído sem a maturidade necessária, essa imaturidade ela pode configurar no matrimônio o que nós chamamos de nulidade. O que seria nulidade? É quando, na realidade, o matrimônio não aconteceu. Existem pessoas que usam a expressão anular. Anular não é possível para um matrimônio. Qual é a diferença? Anular é quando eu tenho algo e cancelo. Nulidade é quando eu descubro que, na verdade, eu não tenho algo. Então, eu não vou cancelar nada porque não tem nada.
Diferente de anular. Tem, é real, mas eu cancelo. Não, aqui eu não vou cancelar. Eu apenas vou constatar que não houve. Nulidade significa isso. Então, esta pessoa que casou-se na igreja um tempo atrás e agora vive bem com outra, ela pode aí entrar com um processo de nulidade matrimonial para que o tribunal eclesiástico verifique, né, no histórico de vida dela, se aquele casamento foi válido ou não. Agora, o direito canônico diz que um casamento é válido até que se prove o contrário. Então não é porque se abriu um processo de nulidade que a pessoa já pode comungar e tudo, não, porque isso terá de ser verificado, se de fato foi nulo. Sendo nulo, o tribunal eclesiástico emite uma certidão, libertando a pessoa daquele vínculo, então ela não tem mais o vínculo sacramental, e aí vocês devem casar-se na igreja. Alguns vão dizer, então ele vai casar de novo? Não, ele vai se casar. A igreja está decretando que aquele matrimônio não existiu. Na verdade, ele não se casou. Ele não aconteceu aquele matrimônio. Ele vai receber agora sim, pela primeira vez, de forma válida, o sacramento do matrimônio. Mas antes de pensar em nulidade matrimonial, eu comecei a falar da nulidade porque já é o que todo mundo quer saber, a queima-roupa. Mas o importante é que se você que nos acompanha conhece alguém que vive em situação de segunda união, ou você mesmo vive, a primeira coisa que você deve ter no coração: você não é alguém impedido de comungar. Você é alguém impedido de comungar sacramentalmente. O que eu quero dizer com isso? Não é porque você não pode receber a comunhão no sacramento, né, a hóstia consagrada, não é porque você não pode recebê-la que não existem outras maneiras de você comungar. Existem, antes de tudo, esferas anteriores de comunhão, que, aliás, se pressupõem para que se faça uma comunhão sacramental válida. Imagine que a Eucaristia, o sacramento, ele é o topo do monte. Ele é o ápice da vida cristã. Bom, ápice é exatamente o topo. Ninguém chega no topo saindo do chão numa pernada só. Você vai subindo pouco a pouco até chegar lá. Se a Eucaristia é o ápice da comunhão, então significa que antes de comungar na Eucaristia, eu tenho que comungar em outras coisas, em outras instâncias. Que outras instâncias são essas? Eu devo comungar, primeiro, da fé da igreja que celebra essa Eucaristia, da disciplina da igreja que reza essa Eucaristia, da doutrina da igreja que reza essa Eucaristia, com a igreja, com os irmãos que celebram essa Eucaristia, e só aí então fará sentido essa Eucaristia comungada. Existem pessoas que recebem a Eucaristia sacramentalmente, mas não têm comunhão com a igreja, com os irmãos. Quantas pessoas apenas vão à missa no domingo, mas não tem vínculo, não tem união. Pessoas que comungam a hóstia consagrada, mas duvidam de aspectos da fé católica, questionam. Então, na verdade, não é uma comunhão que gera os seus efeitos. Por quê? Porque ela queimou etapas de comunhão. Então você que vive numa situação de segunda união, aproveite esse tempo, né, como uma permissão de Deus para que você cresça nos outros aspectos de comunhão. Comungue da fé, comungue da oração. E com a hóstia consagrada, faça uma comunhão espiritual. Em que consiste a comunhão espiritual? Se você desejar de todo o seu coração receber na alma os efeitos daquele sacramento, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, pode comunicar à sua alma, através do Espírito Santo, os efeitos daquele sacramento sem que você o receba. Porque, veja, o sacramento é uma necessidade para nós, seres humanos. Nós precisamos dos sacramentos para receber as graças. Mas o contrário não é verdade. Deus não precisa dos sacramentos para comunicar as suas graças. É uma necessidade nossa. Mas Deus é Deus. Se Ele quiser, por exemplo, dar à sua alma a graça nutritiva, que é o nome da graça específica do sacramento da Eucaristia. Todo sacramento tem uma graça específica. O batismo, graça santificante. Unção dos enfermos, graça curativa. A Eucaristia, ela comunica uma graça que se chama graça nutritiva. Ela alimenta a alma, ela fortalece a alma. Se você desejar de todo o coração, na sua adoração, na sua oração, receber a nutrição do Senhor, sem que seja preciso
receber a matéria sacramental, Deus tem o poder de comunicar à sua alma essa graça. Então, não estou dizendo que é absolutamente a mesma coisa. O ideal é que você um dia regularize a situação e possa receber comunhão sacramental, porque, no fundo, a Eucaristia não é só um assunto entre eu e Jesus. A Eucaristia também é um assunto entre eu e a comunidade. Os irmãos veem que eu não entro na fila, as pessoas veem que eu não participo do ato. Então, de certa forma, não há uma comunhão com a igreja, com o ato litúrgico. Então, não há uma comunhão já plena. Mas não é porque a sua comunhão de casal de segunda união não é plena que ela não seja profunda. Não significa que o fato de eu não poder comungar em todas as instâncias, eu não possa comungar em nenhuma. Então, muitos casais de segunda união já se auto-excluem. Você pode ter muita comunhão e profunda comunhão, embora não seja plena. Ter muita e profunda já não é uma grande alegria. Então, você tem lugar na comunidade, seja um com o Senhor, seja um com os irmãos, no momento certo a providência divina e junto com o teu esforço, hão de regularizar a sua situação. Falando em regularizar a situação, eu mencionei agora que existem muitas pessoas que comungam sacramentalmente, mas não têm preparo. Enquanto casais de segunda união vão se preparando para que no futuro possam comungar sacramentalmente. Nós devemos nos preparar para receber a comunhão. Não é porque eu não estou em segunda união, sendo padre, que eu também não posso ter atos graves de pecado que me impeçam de comungar. E quando esses atos acometem as nossas almas, é preciso purificá-las através de um outro sacramento, que se chama o sacramento da confissão. É sobre ele que nós vamos falar no nosso próximo vídeo. Vamos pedir que o Senhor nos faça um? Que seja um, é um que eu quero mais. Que seja um, é um que eu quero mais. O meu amor é o que os torna capazes, sem medo algum. Se amem mais, sem medo algum. Se amem mais, o meu Espírito é quem age e faz.